Por que a massa de pizza, às vezes a massa de pizza não pega cor? Isso acontece com qualquer tipo de massa, qualquer tipo de receita, pode acontecer esse tipo de resultado, tá? Então vamos pensar assim, você está trabalhando com aquela massa mais antiga, mais tradicional, que é apenas farinha de trigo da melhor qualidade possível, água da melhor qualidade possível, sal e fermento. Você está trabalhando com essa receita. Para esse tipo de receita, o principal fator que influencia na cor, primeiro é a temperatura do forno. O teto do forno, a parte superior, que dá calor, tem que estar o mais quente possível. Segundo lugar, a maneira como a fermentação foi controlada, tá? Se você tiver uma atividade muito longa do fermento, o fermento estiver trabalhando demais, ele vai diminuir a disponibilidade de açúcares que facilitam a reação de Maillard. Açúcares, modo geral de falar, tá? O que vai acabar acontecendo é que um pequeno exagero na fermentação vai fazer com que a massa não pegue cor, mas o contrário também é verdade. Se a massa ela ficou com um descanso muito curto, independente da quantidade de fermento, também não vai pegar cor porque não foi possível a alfa-amilase e beta-amilase produzirem as quebras enzimáticas necessárias para disponibilizar monossacarídeos na sua massa, tá? Então, resumidamente falando, para qualquer massa de pizza, existe um determinado momento em que a cor é máxima e existe um determinado momento em que a cor é mínima e depois desse momento em que a cor se torna máxima, ela pode voltar com as maturações mais alongadas. Analise aí no caso do seu produto, se você colocou uma quantidade de fermento que a massa já cresceu, já esticou, ela talvez ficou com o dobro, triplo, quádruplo do tamanho e a sua massa não está pegando cor, provavelmente é excesso de fermento ou excesso de tempo de descanso da massa, tá? Se a sua massa ela não cresceu ainda, ela não se desenvolveu ainda, ela mal aumentou 50% do seu tamanho, provavelmente é falta de descanso. Se a sua massa ela recebe açúcar, malte, açúcar mascavo, se ela recebe gema de ovo, se a sua massa recebe leite que tem lactose, galactose, se a sua massa recebe qualquer tipo de açúcar adicionado, além do açúcar que já tem na farinha de trigo, essa conta muda um pouquinho, principalmente no começo do processo. A disponibilidade de açúcar vai estar muito mais alta no começo, ou seja, quanto mais nova a sua massa, mais cor ela vai pegar no forno. E quanto mais você for dando descanso, menos cor ela vai pegando no forno. Por isso é uma questão de ajuste de forno. Mas lembra aí, ó, controle de fermentação, disponibilidade de açúcar e temperatura. E disponibilidade de açúcar entenda não como açúcar adicionado, a disponibilidade de açúcar relacionada à atividade fermentativa. Por exemplo, se a sua massa ela tem 1 grama de fermento e ela ficar 12 horas em temperatura ambiente, o fermento ele vai conseguir trabalhar muito e comer muito açúcar. Agora, se a sua massa tem 1 grama de fermento e ela ficar 12 horas refrigerada, o fermento não vai trabalhar quase nada, quem vai trabalhar mais são as enzimas, então ela vai provavelmente pegar mais cor. Obrigado por tudo, valeu para quem acompanhou até aqui. Você que está assistindo o vídeo pode colocar suas perguntas e a gente vai respondendo depois. Grande abraço para vocês, eu sou o Mestre Maurício Braga, valeu!